Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa palavra que Deus nos preparou, tão providencial para esse retorno das missas, começa nos falando sobre a realidade da perseguição religiosa. A perseguição religiosa não está baseada sobre alguém que não vai com a tua cara. Não é porque, mas fulano me persegue por causa que tem inveja dos meus talentos, porque esse fulano sempre me perseguiu. Não, isso não é uma perseguição religiosa. Perseguição religiosa é por causa da doutrina, é a perseguição ao evangelho, a fé que nós professamos. Essa é a verdadeira perseguição religiosa. Ao contrário de todo outro tipo de perseguição que pode ser resolvida talvez pelo perdão, pelo diálogo sincero. E a gente vê muitas vezes essas perseguições, esses conflitos humanos que podem ser resolvidos por questões econômicas ou tantas outras coisas, de herança. Perseguição religiosa tem a ver com a fé que professamos. E o profeta foi perseguido, porque o profeta Jeremias, na primeira leitura, ele disse: olha, todos estão querendo que eu pise um passo fora da linha para me denunciar, para me levar aos tribunais, para me condenar à morte. Mas eu coloquei a minha causa nas mãos daquele que me enviou, que é Deus, e eu sei que Deus me protege, que Deus vai me livrar da morte, que Deus estará comigo, e ainda que eu venha a morrer, a minha causa não será perdida. É verdade, meu irmão, se a perseguição não é a pessoa de Jeremias, a perseguição é o profetismo de Jeremias, a perseguição é a palavra que Jeremias diz. E ainda que Jeremias seja morto, a obra continuaria, porque o querer de Deus triunfa e vence sobre os seus perseguidores, sobre todo o mal, e a gente sabe disso. Olha a vida dos mártires, pega lá a história dos mártires. Quiseram calar os santos, mataram eles para que eles não continuassem falando de Jesus, testemunhando Jesus, e depois de morto, falaram mais do que quando estava vivo. Não era isso que Padre Pio dizia? Que quando morresse ia fazer mais ainda do que quando estivesse vivo? Porque, amados irmãos, todos os tipos de perseguição podem se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus, mas quem nos garantiu a vitória e quem nos dá o triunfo sobre os perseguidores, que dá o triunfo da nossa causa, é aquele que assumiu os nossos pecados e sepultou na cruz e destruiu a morte na cruz, e agora está vivo e glorioso e nos dará também vida e vida eterna. Por isso que os nossos perseguidores não triunfarão. Gente, presta atenção, eu estou dizendo que a glória que Deus nos reserva, nem a morte nessa vida pode nos tirar. Nenhum sofrimento nessa vida pode parar os planos e os projetos de Deus. Quando a nossa vida está inteiramente voltada para Ele e os nossos olhos estão firmes em Deus, então nós continuaremos firmes ainda diante dos nossos algozes, porque confiamos naquele que nos fez a promessa. Essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira vida que Jesus nos chama a professar, a vida eterna, e é ali que nós depositamos toda a nossa confiança. Mas os perseguidores não param. Veja como a igreja de Cristo é perseguida, meus irmãos, como o cristianismo é perseguido. Tentaram de todas as maneiras parar o cristianismo, continuam tentando. E olha, não precisamos voltar muito para trás não. Há alguns lugares no mundo que só de você falar que é cristão já matam você. Falar, eu acho que hoje eu vou na missa, estava morto. Lá na Angola estavam sequestrando os seminaristas para matar logo no ninho, para não ter padre. Já pegava lá o seminarista, perseguindo a fé em Jesus. Há muitos lugares no Oriente Médio que o sangue do cristão está sendo derramado. Nós ainda não chegamos a esse ponto aqui, mas nosso cristianismo continua sendo perseguido de inúmeras maneiras, e os nossos olhos ficam fechados, não percebemos. Veja, vocês conseguem se lembrar comigo, quem é do meu tempo,
que tem até 20 anos da minha idade, consegue se lembrar, há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, houve um ataque maciço contra a igreja, denegrindo a imagem dos bispos, dos padres, do Papa, que o Papa não presta, que os padres não prestam, que os bispos não prestam. Gente, era matéria de semana inteira no jornal. Quando pegava um caso de um padre que fez uma coisa errada, você estava assistindo, era no jornal da meio-dia, na da noite, no domingo, tinha repórter especial para falar contra os padres. Queriam convencer a igreja, convencer as pessoas: não sejam católicos, não vão à igreja, os padres não prestam, você vai lá fazer o quê? E muita gente caiu nisso, hein? Eu não vou confessar, os padres são pecadores. Achavam que os padres perdoavam o pecado pela santidade deles. Quem perdoa pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes, muita gente se afastou do altar, muita gente não confessa, não comunga, morreu sem a unção dos enfermos, porque pegou raiva dos padres, porque ficou com ira dos padres, porque ficou com mágoa dos padres, porque ficou decepcionada com os padres. Quanto atacaram a igreja de Deus para denegrir as imagens dos padres. E é verdade, amados irmãos, tem coisas terríveis que podem acontecer, porque onde tem seres humanos, o pecado está ali. Mas eu falo para vocês, como Deus cuida da igreja, os homens que estão no erro caem e a igreja de Deus permanece. Os homens morrem e a igreja de Deus continua a triunfar. Passamos essa fase. Aí começou a perseguição da fé, perseguição da igreja, ridicularizando a nossa fé católica. Você é católico? Para que você é católico? É ridícula a fé católica. Nós estamos no século 21. Você continua ainda acreditando nessas coisas? Você continua ainda indo lá, fazendo uma lavagem cerebral, ouvindo aquelas doutrinas ultrapassadas do cristianismo, porque Deus é amor. Agora é assim, olha, ama e faz o que você quiser. Agora mudou, agora tem uma ideologia nova. Essa história da igreja de Adão e Eva, você está nisso ainda. Começaram a ridicularizar a igreja, ridicularizar a fé, porque queriam nos derrubar, nos tornar tolos, fazendo com que inúmeros jovens professassem o ateísmo, que muitos jovens abandonassem a fé católica, abandonassem a igreja, os valores, a tradição, os ensinamentos da igreja, porque parecia que a fé era ridícula, a doutrina era ridícula, e até propunham coisas muito melhores para nós, coisas mais fáceis, igrejas que também são de Jesus, e é muito melhor de você participar, porque lá não tem mandamentos, lá você faz uma experiência fofinha de Deus, aquece o seu coração, e você não precisa mudar nada. Quantas propostas maravilhosas para ridicularizar a fé católica, e muita gente caiu nisso também, e começou a professar uma fé de um Deus sem boca. Mas também a igreja passou por essa prova, e nós permanecemos aqui firmes e fiéis. Agora, amados irmãos, o cristianismo está sendo atacado, espalhando o medo e o apego e o amor pela vida nesse mundo. Você é católico e acredita na vida eterna? Guarda essa tua vida, curte a tua vida. Você vai deixar a sua juventude passar, você vai perder tempo do lado dessa mulher de 10 anos, 20 anos casado. Vai curtir a tua vida, ama a tua vida, aproveita a tua vida, salva a tua vida. E aí foram colocando uma doutrinação do medo, e nessa doutrinação do medo, vamos parar com essa história de fé católica. Não precisa de igreja, não precisa de sacramentos, o importante é que você viva. Meu irmão e minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo disse: não temas aqueles que podem matar o corpo, não tema aquilo que pode matar o teu corpo, ainda que a gente corra riscos, e é lógico que corremos isso. Com certeza você escutou de alguém: mas você é louco de ir na igreja já, ainda está cedo, o que você vai lá fazer na missa?
você vai pôr sua vida em risco. Amados irmãos, é verdade, só da gente sair de casa, só da gente acordar, a gente corre muitos riscos, mas eu digo para você, o Senhor Jesus disse muitas vezes: não tenha medo de quem pode matar o teu corpo, não tenha medo de quem pode matar o teu corpo, tenha medo do que pode matar a tua alma. E tem muitas almas doentes e morrendo, porque não estavam mais comungando o corpo do Senhor, não estavam mais ouvindo a pregação da palavra do Senhor, não estavam mais sustentando uma fé online, sem se tornar relativista, sem se tornar fragilizado, sem se tornar escravo do próprio pecado. Meu irmão, do que adianta ganhar a vida nesse mundo e perder a vida que há de vir? Do que adianta, amados irmãos, ganhar este mundo e perder a vida verdadeira que está em Deus? A nossa fé, sem sombra de dúvida, sempre defendeu a vida do início ao fim, do nascituro até a morte natural. Essa é a nossa fé católica. Nós defendemos, preservamos, nos cuidamos com responsabilidade, com isolamento social. Passa álcool aqui, passa álcool lá, passa álcool para na frente, passa álcool para trás, é álcool para toda hora. Já passei tanto álcool que minha mão está ficando até branca. Nós fazemos a nossa parte, sim, nós fazemos a nossa parte, mas nós não seremos prisioneiros, não seremos prostrados diante do medo de morrer, porque a nossa verdadeira confiança não está na vida que esse mundo pode oferecer. A nossa confiança está em Cristo, que venceu o mundo e guardou ao lado do Pai um lugar para nós também, na vida eterna. Cristão, enfrenta tudo o que você está passando como alguém que testemunha a sua crença de que a vida verdadeira está em Deus. Há sim muitas pessoas protegidas da morte nas suas casas, mas não estão protegidas do verdadeiro vírus invisível que se chama pecado, deixando com que o adultério pelas redes sociais entre no seu casamento, deixando com que o pecado contra o quarto mandamento, desonrando o seu pai, sua mãe, deixando com que os pecados contra a fé crucifiquem o amor das nossas casas, crucifiquem o amor da nossa família, prostrado diante dos vícios, das mentiras, arranjando um jeito de viver sob o domínio do pecado, fugindo, escapando de vez em quando de casa para alimentar o seu pecado. Mas quando se diz das coisas de Deus, não, ainda não é hora, porque eu tenho que ganhar esse mundo, ganhar a vida nesse mundo. Não, nós precisamos com responsabilidade, nós precisamos com consciência, mas nós precisamos testemunhar a nossa certeza da vida verdadeira que está em Deus. E por isso nosso Senhor nos disse com tanta certeza: nenhum fio da tua cabeça cai sem que Deus saiba, está contado. Acho que foi dessa passagem que saiu aquele ditado que o povo diz assim, Deus quis assim, não é que o povo fala toda hora? Deus quis assim. É que o povo não entende o que quer dizer. Deus quis assim significa assim: não há nada que está fora dos planos de Deus, nada que está fora dos planos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não quer a morte, o mal de ninguém. Não foi Deus que criou a morte, pelo contrário, Deus destruiu a morte e nos deu a vida. E Ele já nos disse que nesse mundo estamos de passagem. Que pena que muitos tenham morrido, estão morrendo, e talvez alguns de nós que estamos aqui talvez não estaremos. Mas eu preciso que você entenda: ainda que a morte bata a porta da tua casa, você não é perdedor, porque em Cristo já somos vencedores. Essa é a nossa esperança. Vença o teu medo, confie no Senhor. Nenhum fio da tua cabeça, você vale mais do que os pássaros. Dê testemunho com a tua vida, com a tua palavra, com a tua postura de confiança. Dê testemunho de que Jesus Cristo venceu, de que Jesus Cristo é o Senhor da tua casa, de que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Dê testemunho, gente. Você viu, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. É lógico que Jesus não estava falando de uma entrevista. Eu vou fazer uma perguntinha, e se você me negar, eu vou negar diante do Pai. Não era uma entrevista que Jesus estava falando. Jesus estava falando: se eu olhar hoje para a tua vida, você está dando testemunho de que crê em mim e em minhas palavras, ou você está dando testemunho de que sua vida é como a vida de todos os pagãos, que tuas preocupações são como de todos os outros que ainda não ouviram o Evangelho?
Se eu der uma perscrutada no teu coração, eu vou encontrar um homem ou uma mulher que realmente dá testemunho de que crê em mim, a ponto dos outros que te conhecem dizer: nossa, você é tão ousado, tão corajoso. E nós estamos tendo que nos reinventar, é lógico. E eu quero mais uma vez dizer isso para você, com sabedoria, com prudência, com isolamento, mas não prostrados, fazendo as coisas que precisam ser feitas, porque a nossa verdadeira vida está em Deus. Nós cremos nisso. É isso que nós esperamos, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos renovar hoje no nosso coração essa chama de amor. Precisamos, com essa palavra hoje, mais uma vez nos comprometemos com o Evangelho de Jesus Cristo, para que a nossa maneira de ser, de falar e de viver, diante de qualquer que seja os problemas, seja um testemunho sincero de que Ele está vivo no meio de nós e de que Ele venceu o nosso pior inimigo, que é a morte. Então, o que temeremos? Não temeremos, nada temeremos, porque o Senhor está conosco. Ah, tema aquele que pode matar a tua alma, tema aquele que está levando a tua alma para o fundo do poço. Essas são as palavras de nosso Senhor. Este é o chamado sincero de Deus para cada um de nós. Que nós hoje possamos nos revestir com essa palavra, de uma coragem, de um ânimo novo, de uma fé viva, de uma fé nova. Enfim, conseguir aquilo que eu sempre quis, né? Que toda a vida eu falo para vocês: senta no mesmo lugar. Eu não falo? Porque quando você faltar, eu sei que você faltou. Agora com a senha, eu já estou vendo quem está sentado em cada banco. Aí eu sei quando você faltar. Eu falo: olha, o fulano sentava naquela cadeira ali, ó. Agora eu já sei quando você faltou. Ter coragem, ter ânimo. Nosso Senhor está conosco, vai nos guardar, nos proteger e vai nos dar força de chegarmos até o final, para a sua honra e sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.